Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês tudo sobre o segundo ano de nutrição. Assim, não sei se é tudo também, porque eu posso ter esquecido alguma coisa, mas tudo o que eu me lembro do segundo ano de nutrição, que foi agora, que eu acabei de fazer, em 2019, né? Agora a gente está em 2018, quando você estiver vendo esse vídeo, só que eu ainda estou aqui no passado, em 2019, e eu vim contar para você do futuro. Nada a ver essa história, né? Mas enfim. Então, eu vou começar falando sobre as matérias, as disciplinas desse ano. Não é por eu gostar mais de uma matéria ou outra, é por ordem alfabética mesmo. E eu vou contar como que é cada matéria dessas pra vocês. Então, vamos começar por agentes agressores. Lembrando que os cursos, eles não são iguais em todas as faculdades, mas são bem parecidos, né? Eles têm que ter uma base bem parecida, porque não adianta um curso ser totalmente diferente de outro, né? Porque daí não vai se formar. Não quer dizer também que tem que formar nutricionistas parecidos, mas na base nós temos que saber as mesmas coisas, porque senão uma pessoa fala uma coisa, a outra pessoa fala outra. É claro que vai ter bastante divergência e tal, mas esse é assunto para outro vídeo, né? Enfim, a primeira matéria é agentes agressores. Por 6 meses nessa matéria, a gente aprendeu sobre parasitas, parasitologia. Eu não vou lembrar o nome dos troços agora, mas assim, pensa em parasitas aí. Nossa, a pessoa não parece nem que estudou o troço, né? Porque já esqueceu tudo. Mas é que tem uns nomes difíceis. Mas, por exemplo, sei lá, doença de Chagas, doença do que mais? Amebíase, lembrei de uns nomes agora aqui, né? E nos outros 6 meses a gente estudou micro-organismos como fungos, bactérias e essas coisas. Então, basicamente, agentes agressores fala sobre agentes que podem nos agredir, agentes que não são seres humanos no caso, porque os seres humanos também podem nos agredir, só que enfim, outra coisa também. E outra coisa também sobre isso é que a gente aprendia sobre o lado nutricional das coisas. Então, como que a gente pode tratar um paciente que tá com isso e tal, quais são as consequências da doença, o que que isso vai afetar o que que isso vai afetar no estado nutricional e essas coisas. Outra matéria que a gente teve foi a avaliação nutricional. Nessa matéria a gente aprendia em como avaliar as pessoas nutricionalmente. Então, por exemplo, exame físico, você saber avaliar a pessoa, como ela tá, tipo, pela pele dela, pelas unhas, pelo cabelo, como é que você olha isso pra ver se ela tá bem, se ela tá mal, se ela tem algum inchaço, que a gente chama de edema, né? A gente também aprendeu outras formas de avaliação nutricional, avaliação bioquímica, então a gente aprende a como interpretar os exames da pessoa, exame de sangue, exame de vitaminas, exames de várias coisas. A gente aprende a fazer anamnese também, enfim, são várias formas de avaliação nutricional. A outra matéria é epidemiologia. Epidemiologia, a gente aprende bastante sobre pesquisa epidemiológica. O que seria essa pesquisa? São pesquisas sobre doenças, qual a porcentagem de pessoas que têm a doença tal, a doença não sei o quê. Na verdade, eu não sei explicar direito essa matéria, mas assim, tudo que tem a ver com pesquisa de doenças, pesquisa de caso-controle, pesquisa de incidência, prevalência de doenças, o quanto uma doença aumentou, ou quanto ela diminuiu, o quanto tem casos novos da doença, essas coisas assim, a gente aprende bastante sobre isso. Eu acho bem legal. Nessa matéria, especificamente, a gente faz algumas contas. Como eu sempre digo, são contas básicas. Na nutrição não tem conta super elaborada, não tem, sei lá, como é que é o nome daquele troço que eu não gostava na escola? Log, não tem log, misericórdia. Ainda bem que não tem esse negócio. Mas então, é mais ou menos isso que a gente aprende nessa matéria. Agora, tem duas matérias que são bem parecidas, mas não tem nada a ver uma com a outra ao mesmo tempo, que é Fisiopatologia 1 e a Fisiopatologia 2. O que essas matérias têm em comum? Elas falam de doenças, como que é tal doença, qual é a fisiopatologia dessa doença, o que essa doença faz, quais as consequências, o que pode acontecer se der alguma coisa errada em alguma cirurgia que pode acontecer. E, por exemplo, a gente estudava sobre diabetes, a gente estudou sobre doenças intestinais, a gente estudou sobre obesidade, bariátrica, várias coisas. Basicamente, a gente tem que estudar sobre todas as doenças. A gente estudou algumas doenças do fígado também, na verdade, várias doenças do fígado. E o que mais que tem? E daí a gente também aprende como agir nutricionalmente nessas doenças. Por exemplo, a gente tem que entender sobre a doença para depois poder fazer alguma coisa nutricional. Então, a gente aprende bastante coisa nessas duas matérias. São matérias que eu particularmente acho que tem que estudar bastante, porque isso você tem que saber para a vida. Na verdade, todas você tem que saber para a vida. Acho que essas matérias são
bem importantes e elas são difíceis de entender às vezes porque é muita doença. Então, se você estiver fazendo nutrição, se você vai fazer, eu recomendo que você estude bastante. Outra matéria que a gente teve foi higiene de alimentos. Nessa matéria você aprende tudo sobre higiene dos alimentos, desde a compra dos alimentos, armazenamento, como que você faz a higiene da cozinha, o que tem que ter, o que não pode ter, como que as comidas devem estar em um restaurante, o que tá errado, o que não tá, o que pode, o que não pode, basicamente isso. Você aprende tudo sobre higiene pros alimentos. E outra matéria também super legal é a matéria de nutrição e dietética no ciclo vital. Nessa matéria você não aprende sobre as doenças, mas você aprende um pouquinho de cada fase da vida. Por exemplo, quais são as particularidades das crianças, quais são as particularidades dos adolescentes, das grávidas, dos idosos, dos adultos. Então você aprende de todas as fases da vida. Nessa matéria também a gente costuma fazer bastante trabalho com plano alimentar. O ano passado a gente não teve tanto contato assim com o plano alimentar no primeiro ano, né? Então, nesse ano a gente começou a ter mais contato com isso, a gente fez plano alimentar para grávida, a gente fez plano alimentar para criança, não sei se a gente fez para mais algum. Não sei, mas a gente fez vários planos alimentares, foi bem legal. E outra matéria também que eu acho bem legal, bem importante, é nutrição e saúde coletiva. Como já diz o nome, essa matéria foca bastante em saúde coletiva. O que seria a saúde coletiva? É uma saúde focada em várias pessoas, no coletivo. Então, a gente aprende bastante sobre determinantes sociais, que são algumas coisas que determinam se uma pessoa ela vai estar em segurança alimentar ou segurança alimentar, quais são as condições das pessoas. A gente também aprende bastante sobre o sistema de saúde, a gente aprende sobre o SUS, a gente aprende sobre atenção primária, secundária, terciária, que basicamente é a atenção básica quando você vai lá no postinho, que a gente diz, mas que tem outro nome, que eu esqueci o nome. A gente aprende por meses o negócio e depois a gente esquece. Posto de saúde, como é que é o nome do posto de saúde? Unidade de saúde, Unidade Básica de Saúde, UBS, acabei de lembrar aqui. Então a gente aprende sobre isso, a gente aprende como que funciona, a gente aprende também que o SUS atua não só nessas unidades de saúde, mas ele também tem ligação com a Anvisa. Então, basicamente é isso, a gente aprende sobre essas coisas, tem muito mais coisas, tem segurança alimentar, acesso a alimentos, várias coisas que a gente fica o ano todo aprendendo e eu não lembro de tudo, né, porque a gente esquece mesmo. Outra matéria que a gente tem é práticas, que a gente faz o quê? A gente faz práticas, são trabalhos práticos, não tem provas nessa matéria e algumas coisas que a gente fez, deixa eu lembrar, a gente estudou sobre alimentos regionais, fizemos um trabalho sobre alimentos regionais e daí todo mundo trouxe um prato de um alimento de alguma região. Deixa eu lembrar o que mais que a gente fez, gente, que dificuldade. Mas a gente faz trabalhos práticos, basicamente é isso. A gente conhece coisas que estão ligadas com a nossa profissão. E a última matéria, mas não menos importante, foi psicologia. Nossa, falei tão devagar que ficou até estranho. Psicologia. Essa matéria a gente aprende qual a ligação da psicologia com a nutrição. O quanto às vezes a gente tem que saber algumas estratégias psicológicas para a gente poder atuar com os pacientes, porque assim, não é só você saber tudo sobre nutrição, você tem que saber um pouquinho sobre todas as outras áreas da saúde que estão ali ligadas, e você tem que trabalhar com outros profissionais também, então você tem que entender um pouquinho disso, e também na sua própria atuação como nutricionista, você tem que entender um pouco de psicologia, porque assim, a gente lida com pessoas, a gente tem que entender as pessoas, a gente tem que respeitar as pessoas, a cultura, todas as coisas que tem a ver com aquele indivíduo. Então, pra gente poder entender o indivíduo e também saber como se portar diante dele, como tratar ele, essas coisas, a gente tem que aprender um pouco de psicologia. Então, eu acho que é bem importante. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns trabalhos que eu acabei não falando pelo meio das matérias ali, mas a gente teve bastante seminário esse ano, não sei se todos sabem o que é seminário, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra quando eu estava no ensino médio, então pode ser que você não saiba. Então, seminário é uma apresentação em grupo, apresentação falando, né, com slides e tudo mais. Então, a gente teve bastante disso. Nós tivemos também trabalhos escritos, teve trabalhos bem extensos, teve também uma cartilha sobre higiene que a gente fez, que a gente tinha que dar orientações sobre higiene para transporte. Não quer dizer que todos os trabalhos eram sobre isso, porque eram temas divididos, assim, entre a turma. E eu lembro que o meu grupo fez a cartilha sobre higiene para transporte de alimentos,
Que eu lembro era isso, né? Vai que não era e eu tô falando besteira, não sei. E também tivemos algumas aulas no laboratório. Não foram tantas quanto no primeiro ano, porque no primeiro ano você fica bastante no laboratório. Se vocês quiserem ver o outro vídeo que eu já tenho sobre o primeiro ano, eu vou deixar aqui nos cards. E se inscreva no meu canal também, já vou aproveitando pra falar aqui, se inscreva no meu canal pra vocês poderem acompanhar só vídeos sobre nutrição. Eu vou postar muitos vídeos sobre nutrição aqui, já postei vários, então tem todas essas informações no meu canal. Então, continuando sobre o que eu estava falando, a gente não teve tanta aula assim no laboratório esse ano, mas nós tivemos algumas. E o que a gente viu no laboratório, né? A gente teve uma aula na cozinha, que a gente foi verificar o que estava certo, o que estava errado na cozinha. A gente foi ver se tinha alguma sujeira, se tinha algum piso quebrado, algum piso que não era liso, se tinha proteção nas janelas, essas coisas. Então, a gente foi verificar isso. Até eu lembro que a professora, eu achei muito legal essa aula, porque a professora colocou vários bichinhos assim na cozinha, bichinhos fakes, né? Obviamente, não colocou, tipo, bicho de verdade. E a gente tinha que fazer anotações e tal sobre a cozinha, assim, o que estava correto ou não. E daí tinha um monte de bichinhos, foi bem engraçado, assim, que a gente achava, tipo, do nada a gente achava uns bichos estranhos lá. E foi uma aula bem legal, assim. E teve uma aula no laboratório também, que não foi na cozinha, né? No laboratório de cozinha. Na verdade, não sei se fala laboratório de cozinha. Então, essa aula que eu queria dizer foi no laboratório mesmo. E a gente analisou coliformes fecais em farinha. Então a gente foi verificar se tinha coliformes fecais na farinha. E foi bem legal fazer isso. É claro que assim, quando tem fogo, eu fico com um pouco de medo e eu não faço muita coisa, eu fico mais anotando e observando. Mas é bem legal do mesmo jeito. E uma observação que eu tenho sobre esse ano também é que eu não tive tanta dificuldade assim em entender as coisas quanto no ano passado. O ano passado tinha matéria que eu tinha que estudar muito para conseguir tirar uma nota. E esse ano teve matérias que eu não precisava me esforçar tanto assim, que eu já entendia mais facilmente, que as coisas faziam sentido, uma coisa ligava com a outra, e aí eu fui um pouco melhor. Então é isso, gente. Se vocês quiserem me acompanhar, ver mais vídeos aqui no meu canal, é só se inscrever, dar like no vídeo. Me sigam lá no Instagram também, porque eu tenho um Instagram específico para nutrição. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!